Eu me chamo Antônio, para quem ainda não assistiu nenhuma aula minha, né, e agora de fato assistindo, né, porque, bom, tudo é EAD, tudo à distância, e basicamente eu vou dar continuidade ao que já foi trabalhado na aula passada, né, com o professor Iago. Ele falou um pouco sobre, um pouco não, né, falou um tanto sobre geomorfologia, falou um tanto sobre relevo também, só que ele falou mais sobre os agentes externos, né, ou exógenos. Eu vou estar focando, falar mais então sobre os agentes internos, correto? Ressaltando também que falar de geomorfologia já é falar de relevo, né? Já que a geomorfologia é o ramo da geologia que estuda exatamente relevo, suas formas, construção, etc. e tal. Então, quando a gente está falando de geomorfologia, já estamos falando de relevo, mas é interessante que vocês tenham isso bem em mente, por isso que eu já coloquei como sendo no título duas coisas separadas, beleza? Tendo isso em mente, vamos começar então os conteúdos, por assim dizer. Bom, tá aqui. Como eu falei, eu vou falar mais sobre os agentes endógenos, né? Ou agentes internos. Bom, se eu estou falando que é agente interno, eu estou falando que é interno a alguma coisa, né? No caso, interno à Terra, né? Eles basicamente estão modelando o relevo, né? Eles dão, não só modelam, mas como eles também dão origem, né? São os agentes endógenos, né? Que dão, por exemplo, origem à formação de cadeias de montanhas, de fissuras e por aí adiante, certo? Então, a gente está falando daquilo que acontece no manto, né? E no interior da crosta. A gente não vai falar sobre a ação dos ventos, sobre a ação das chuvas, dos rios e por aí adiante. A gente está falando basicamente sobre tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Essas três coisas estão interligadas, certo, gente? Tanto o vulcanismo quanto os abalos sísmicos, eles acontecem em função do tectonismo. E o que é esse tectonismo, né? O tectonismo, a gente está falando sobre as placas tectônicas. Essas placas tectônicas, então, são rochas, né? Elas ficam flutuando, né? Elas estão como se fosse uma sei lá, uma prancha de surf no mar, assim, só que no caso não é o mar, né? É um manto de magma, beleza? Então, elas têm movimentos, elas não estão estáticas, elas se movimentam. E esses movimentos é o que acabam produzindo e modificando o relevo, correto? Elas também dão início aos abalos sísmicos, que dão início às atividades vulcânicas e por aí adiante. Então, é importante que vocês saibam disso e tenham isso gravado, que quando a gente está falando de endógeno, a gente está falando de dentro, né? Quando a gente está falando de exógeno, a gente está falando de fora. Então, esses dois agentes modeladores do relevo, os agentes endógenos e exógenos, hoje falando apenas sobre os agentes endógenos. Correto? Bom, como eu falei, essas placas tectônicas, né, elas não estão estáticas, elas estão se movendo sobre esse manto de magma, né? Esses movimentos são basicamente três movimentos, certo? Movimentos de convergência, quando duas placas se convergem, o nome é bem bem característico. Movimento transformantes, que é esse raspagem, né, que acontece entre essas duas placas tectônicas, quando elas se raspam, então, né, e os movimentos divergentes, contrário, então, de convergente, é quando eles se separam, beleza? Eles estão se afastando. Por que eles estão se afastando? Como que acontece esse movimento, né? Esse magma aqui, ele está em movimento constante, né? Ressalto que o magma nada mais é do que rocha derretida. Ele está em movimento constante, ele não está parado, ele não está estático, né? Então ele tem movimentos, né? Quando o magma está se movendo, jogando um para o lado do outro, acaba ocorrendo esses movimentos convergentes. Quando eles estão fazendo outro movimento, eles estão se separando e por aí adiante, certo? Então não é como se essas placas elas ficassem estáticas, não é como se esse magma fosse estático, né? O interior do planeta Terra também se mexe, beleza? Então a gente tem aqui os movimentos convergentes e os movimentos divergentes e o transformante, beleza?
os movimentos convergentes e divergentes, eles acabam modelando muito o relevo, né? Não quer dizer que o movimento transformante não o faça, é que o divergente e o convergente, eles são mais expressivos quando eles o fazem, vocês vão entender por quê. Mesmo que o movimento transformante ele tenha impactos muito fortes na nossa vida, né? Por exemplo, são os movimentos transformantes que muitas vezes dão início a terremotos, maremotos, tsunamis, por aí adiante, né? Esse movimento de raspar faz com que libere energia, né? Os famosos abalos sísmicos. Beleza. Já que a gente entendeu que tem basicamente 3 tipos de movimentos, esses 3 tipos de movimentos dão origem a outros movimentos, beleza? Por exemplo, os movimentos heterogênicos. Os movimentos heterogênicos, eles acontecem mais lentamente, né? Eles são mais prolongados, vamos assim se dizer. Ele não é tão dinâmico quanto o movimento de, por exemplo, um dobramento moderno, certo? Que dá origem a cadeias de montanhas, por exemplo, né? Esses movimentos epirogênicos, eles resultam no que eles chamam de abaixamentos e soerguimentos. Soerguimentos é o levantamento, né? Como a gente viu aqui, quando se abaixa, né, com a parte que se baixa, é chamado Graben, e a parte que sobe é chamado Horst. Não faço ideia como é que se pronuncia isso corretamente. Basicamente, esse movimento de abaixamento e soerguimento dá também origem ao que se chama de transgressões e regressões. Transgressões e regressões do quê? Principalmente de marítimos, certo? Porque para pensar o seguinte, se o solo, né, se o relevo se baixa, o que acontece com a água que estava aqui? Né? A água que estava ao redor. Ela vai acabar empoçando, é como se fosse um buraco, certo? É o mesmo que acontece com os buracos na rua, sei lá eu. Então a água acaba se empoçando ali, beleza? Faz com que então aconteça uma regressão, né, do mar, no caso, né? Ou seja, aquela zona de praia ali, né, onde fica a praia, acabaria ficando ainda maior, mais espaço de terra. Mas o contrário pode acontecer também. O que é o contrário? O soerguimento, que é quando tem esse levantamento de uma parte do solo. Isso faz com que ocorra então essas transgressões, que é basicamente empurrar essa água, certo? Ou seja, em cidades que estão muito próximas do mar, né, prédios que estão muito próximos do mar e que também estão próximas, que ficam na beirada de placas tectônicas, um dos pontos que tem que se levar em consideração no planejamento urbano é essa possibilidade de acontecer esses soerguimentos e abaixamentos, né? Porque ou pode empurrar a água, puxar a água, né? Ou pode empurrar para dentro da cidade. Beleza? Então isso tem que levar em consideração também. No Brasil, isso não é tão forte. Por quê? Porque a gente está no meio de uma placa tectônica. É difícil isso acontecer aqui no Brasil, né? Mas em países como o Chile, por exemplo, que estão bem na beirada de uma placa tectônica, ali tem que se levar isso em consideração. Correto? Então, movimentos epirogênicos são esses movimentos, esse movimento que eu acabei de falar, o soerguimento e abaixamento do solo. Ele é mais lento, ele não é necessariamente tão expressivo, a gente não está falando de um levantamento brusco, como de uma montanha, a gente está falando de algo mais arredondado, por exemplo, né? Então, não é necessariamente muito expressivo, tão expressivo, correto? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, chame, pode interromper, não tem problema, né? Só chamar ali, não entendi direito isso, explica de novo, porque aqui pode ser uma parte um pouco chatinha, né? Quando eu estava cursando geografia, não era uma parte que eu curtia muito estudar, eu só mais essa parte da parte humana da geografia, mas é tão importante quanto a gente vai começar a entender que esses movimentos, eles acabam tendo impacto na nossa vida, né? Como, por exemplo, essa questão do Graben e do Horst, né? De empurrar, de regressão e transgressão, né? Isso impacta diretamente no planejamento urbano. Belezinha? Seguindo, então, a gente tem os movimentos orogênicos. O que são esses movimentos orogênicos? A gente viu que tem os epirogênicos, tem os orogênicos. É eles que dão origem a montanhas, né? Formação de montanhas. E aqui o que é interessante ver, ó, dessa imagem que eu trouxe o recorte. Placa tectônica, placa tectônica. Isso aqui é um movimento convergente, como a gente viu antes, né? A gente viu aqui, ó, certo? É basicamente o mesmo esquema. É uma placa sobrepondo a outra. Vale lembrar que essas placas, apesar de serem rochas, elas são maleáveis também,
Tem placas, dependendo da composição da rocha, da composição da placa, ela pode ser mais maleável, né, mais molezinha, ou ela pode ser mais rígida. Beleza? Bom, basicamente, quando uma placa tectônica converge com a outra, a que é mais maleável tende a adentrar o manto, né? E essa que outra de cima, que bateu, aí tem que entender que ela vai se enrugando, certo? E nesse se enrugar, se cria exatamente isso aqui, né? Esse movimento dela tá dando essa enrugada, esse dobramento, como eles chamam, né? Eles, no caso, geólogos, geógrafos, etc e tal, pessoas que estudam relevo, dá origem a essas cadeias de montanha, beleza? Dá origem às montanhas. O que a gente tem que levar em consideração? Esses dobramentos, eles podem ser antigos ou modernos, beleza? Dobramentos antigos, era pré-cambriana. O que era pré-cambriana? É aquele momento em que primeiros momentos de formação da Terra, certo? É ainda muito quente, as rochas ainda muito líquidas e por aí adiante. Também tem os dobramentos modernos, que aconteceram no período Cenozoico, que é o que a gente está vivendo. Esses são mais acentuados. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, esses agentes endógenos, eles funcionam em conjunto com os agentes exógenos, né? Ou seja, mesmo tempo que um dobramento, se o dobramento aconteceu há muito tempo atrás, no caso, no período pré-cambriano, né, um movimento antigo, ele já vai estar muito erudido, já vai ter sofrido muito intemperismo. Ou seja, ele não vai ser tão alto e ele provavelmente não vai ter esse pico, né? Ele vai ser o quê? Mais redondinho, em função do processo de erosão, de sedimentação dele, né? Então, esses dobramentos antigos, eles tendem a ser mais redondos e não tão altos. Os dobramentos modernos, por eles serem mais recentes, eles ainda não sofreram muita ação do tempo, né? Então, eles são o quê? Eles ainda são mais pontudos, eles são bem mais altos, né? O Monte Everest, por exemplo, é um bom exemplo de um dobramento moderno, né? Só que esses movimentos orogênicos eles também podem causar as falhas, que é quando a rocha é mais rígida. Você lembra que eu falei que as rochas elas têm diferentes composições, isso faz com que as características delas sejam diferentes, né? Ou seja, quando converge, pode acontecer esse movimento, né? De como está desenhado na figura que eu trouxe, mas também pode acontecer o quê? Pode acontecer essas falhas, que é quando elas se chocam, ambos são muito rígidas, e aí acabam o quê? Acabam quebrando, certo? Acabam dando esse taque. E aí tu tem a criação dessas falhas. Essas falhas não são criadas exclusivamente por movimentos convergentes. Elas também podem ser criadas por movimentos divergentes, beleza? Que é quando está se afastando uma placa da outra. Correto? Como eu falei, diferente do movimento heterogênico, que é esse de levantamento e de soerguimento e abaixamento, né, que demoram mais tempo para acontecer, os efeitos dele no relevo podem ser grandes, mas eles não são tão chamativos, vamos assim se dizer, como de um movimento orogênico, que é a formação de montanhas, literalmente, né, de cadeias de montanhas. A gente tem os Alpes, por exemplo, né, que tanto os suíços quanto aqui do Chile, por exemplo, a gente tem, então, formação dessas cadeias de montanha, né? E acaba sendo mais expressiva, mais chamativa aos nossos olhos, né? Então, esse processo desses movimentos influenciam também, né, em questões mais humanas, né? Se a gente pensar na própria forma de habitação, né? O ser humano não é um bicho feito para viver em altitudes muito, muito elevadas, né? Então a gente acaba evitando esses locais. Né? Tem até questões de chuva mesmo, né? Por exemplo, a chuva que acontece aqui no Rio Grande do Sul, né? Muito dela é redirecionada pela formação montanhosa que tem mais ao norte do país, né? Mais ao norte da América do Sul, na verdade. Uma parte dessa umidade, né, que vem sendo transportada, saindo do Oceano Atlântico, sendo reabastecida no rio que fica ali sobre a Amazônia, acaba batendo
essa cadeia montanhosa e acaba descendo, né? Descendo não, né? Porque a Terra é um círculo, né? Um círculo não, é redonda. A Terra é redonda, pelo amor de Deus. Então ela acaba vindo para o sul, certo? E é onde ocasiona nossas chuvas, né? Então, ainda bem que tem essas chuvas, porque o Rio Grande do Sul ainda é um estado muito focado em modelo agropecuário, né? Então, muito da nossa economia é dito por isso também. Então, não é como se fosse alheio à humanidade, à nossa vida cotidiana. Beleza? Bom, como tem as falhas, eu falei, né? Tá falando aí das falhas. Aqui eu trouxe um exemplo que seria uma falha através do movimento divergente. Beleza? É quando duas placas elas estão literalmente se afastando, certo? Então acaba criando esses falhamentos, né? Essas falhas. Aqui eu trouxe uma falha super conhecida, que é a falha de San Andrés, né? E é basicamente isso aqui, cara. É literalmente um rio, é um rasgo, né? Que acontece ali, está se separando. Então tem essas formações, esse risco, né? Esse risco aqui que acaba que a gente aqui eu acho que dá para ver, não sei se vocês conseguem. Deixa eu tentar dar mais um zoomzinho aqui. Aqui, ó, tem um rio, né? Então porque ela acaba esse canal. E o que é o perigoso dessa falha? Ela pode aumentar a qualquer momento, né? A falha de San Andrés pode aumentar a qualquer momento, a gente não sabe, a gente não tem como prever esse tipo de atividade tectônica, né? Então, como eu falei aqui, ó, o manto magma ele não é estático, está se mexendo. Aqui eu acho que vocês estão vendo essas flechinhas, quando ele está se mexendo em lados opostos, faz com que as placas acabem se divergindo, né? Então, abrindo esses falhamentos. Esses falhamentos acontecem, pode acontecer na Terra, pode acontecer dentro do mar. Aqui tem esses dois exemplos para a gente consegue entender melhor o que acontece, né? Quando acontece em terra, se tem consequências visíveis para nós, né? Quando acontece no mar, como é algo que, bom, tá na parte mais baixa do mar, né? A gente não consegue ver, mas o que isso faz? Faz com que o mar acabe perdendo um pouco de nível, né? Porque vai ficar saindo lava, por exemplo. Lembrando sempre que pode ter esse derramamento de lava, essa saída de lava, ou pode também não ter, né? As duas possibilidades, há essas duas possibilidades. Beleza? De novo, alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo? Tudo tranquilinho? Lembrando qualquer coisa, por favor, chame. Lembrando novamente para vocês assinarem a chamada nas notas compartilhadas, ok? Falando tanto em placas tectônicas, eu acho que nada mais justo do que mostrar para vocês essas placas, né? Bom, aqui são as placas tectônicas apresentadas. Né? A gente tem aqui a placa sul-americana, que é a placa onde a gente está situado. Né? O Brasil, então, está basicamente quase todo no meio dessa placa tectônica, o que faz com que a gente tenha poucas atividades, né, tectônicas, ainda bem, porque a gente sabe que elas podem causar grandes mudanças drásticas. Mas, como eu falei, o Chile, que se encontra mais por aqui, ele está bem na beiradinha, olha só. Ele está bem na beirada nessa ligação, nessa área de encontro da placa sul-americana e da placa de Nazca. Né? Não é à toa que lá se tem grandes cadeias montanhosas, por causa desses movimentos convergentes. Né? E exatamente nessa parte, né, da região sul-americana, onde tu vai ter onde tu vai ter cadeias montanhosas, né? Então é interessante notar isso. Nesses locais de encontro das placas, são locais com bastante atividade sísmica, são locais com bastante atividade vulcânica, muitas vezes, e são locais muitas vezes montanhosos, beleza? Apresentado a vocês as placas, a gente tem aqui, bom, basicamente, né, a gente tem uma, duas, três, eu não vou estar contando todas, mas tem placa pra caramba aqui, como a gente pode ver. Tem grandes placas um pouco menores, né, como a placa do Caribe, é pequenininha, mas também tem placas gigantescas, como a placa euroasiática, beleza? Bom, como eu falei, uma das atividades dos agentes endógenos
vulgo agentes internos, é o vulcanismo, ok? O vulcanismo, ele nada mais é que a liberação, né, desse magma que está no interior da Terra, né, essa saída para o exterior da Terra. Qual que é a diferença de magma para lava? Magma está no interior da Terra, lava foi expelido, certo? Então, isso parece coisa boba, mas isso pode te dar uma baita de uma dica quando tu estiver fazendo alguma questão, por exemplo. Se vê que está falando de magma, ele deve estar falando de agente endógeno, por exemplo, está falando de alguma coisa no interior da Terra, beleza? O que é interessante a gente perceber? Quando a gente fala de vulcão, né, atividade vulcânica, a gente tem aquela imagem muito clássica do vulcão com o seu cume expelindo, essa imagem aqui mesmo. Essa imagem é clássica, né? Basicamente, a gente tem essa câmara magmática, né, onde está o magma do vulcão. A gente tem chaminés secundárias, isso é interessante, porque o vulcão ele pode ter só uma única saída, né, uma única chaminé, mas muitas vezes ele tem chaminés menores, saindo, jorrando lava também. Tem esses piroclastos, que são esses pedaços de lava que acabam voando, né? Então, quem mora perto, por exemplo, no Havaí, o Havaí ele é basicamente uma ilha que foi construída sobre o material desse magma, né? Da lava. Então, material basáltico e tudo mais. Quando isso aqui, quando ele entra em erupção, pode literalmente ser jorrado pedras basálticas, né? Pode estar, sei lá, caindo em casa, carro, cabeça de alguma pessoa e por aí vai. Então, isso aqui é tão perigoso quanto esse lava que escorre, se não mais. Vale lembrar também que os vulcões, eles produzem um gás, né? Eles produzem gás também. Essa fumaça que é tóxica, não faz bem para o ser humano, não faz bem para uma série de coisas, inclusive para a camada de ozônio, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que entender, de que se tem atividades... O vulcão ele é responsável também pela liberação de gás, beleza? A gente tem a cratera ou cone, né? Que essa cratera fica bem aqui, que basicamente tem diferenças, né? Ela não precisa ser, como eu falei, a gente tem a ideia desse vulcão muito clássico, mas ele não precisa ser assim, né? Ele pode ser, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom para ficar mais perto para vocês verem. Aí foi. Por exemplo, a gente tem então, né? A fissura, que é basicamente quando tu pode ter então essa movimento divergente, né? Tu abre uma fissura de fato, vai ter lava sendo escorrido. Tu tem um escudo, né? Que é o que acontece no Havaí que eu acabei de citar. E aqui tu tem os outros tipos, né? O domo de lava, o cone, o extrato vulcão, que é esse que tem essas estratificações, né? Ou seja, várias chaminés secundárias. Tu tem um super vulcão com uma abertura muito grande e tendo essa... é basicamente uma abertura muito grande, certo? O que é outros pontos que a gente tem que entender? Vulcão, como é que ele se forma? Ele não se forma necessariamente pelo impacto. O que causa o vulcão é o acúmulo de lava dele, né? Então, ou seja, essa estrutura, esse cume, né? Essa estrutura aqui ao redor é basicamente lava, que foi se acumulando, sai, seca, se acumula, sai, seca, se acumula e assim por diante. Então é assim que ele é formado. Ele não é formado necessariamente pelo impacto. O impacto faz com que o impacto, né, ou não impacto, né, divergência, faz com que o magma saia, mas ele não necessariamente constrói o vulcão em si. O vulcão em si é construído pelo acúmulo desse magma que fica saindo, beleza? Bom, isso aqui é uma coisa que eu achei interessante, ó. A gente tem o círculo de fogo, né? Que a gente chama. O que é o círculo de fogo? É o local onde tem maior atividade vulcânica no planeta. A gente vê aqui, ó, tem a fossa do Peru, Chile, fossa da América Central e por aí vai. Isso aqui é chamado, então, o círculo de fogo, né? Em função da sua grande atividade vulcânica, beleza? Isso é interessante a gente pensar, porque as famosas correntes quentes e tudo mais, isso é influenciado pela depósito de lava, né? No assoalho marítimo. Muitas, como a gente pode ver aqui, ó, fossa de Tonga, por exemplo, muitas dessas atividades vulcânicas acontecem no interior dos mares, né? Ou seja, vai vai aumentando o assoalho marítimo e diminuindo o nível do mar, beleza?
Então, não é necessariamente não é só na Terra que acontece isso, obviamente, né? Acontece também no mar. Bom, aqui também é mais que eu acho interessante, e eu acho interessante ela porque ela resume bem um monte de coisa aqui, dá pra gente tirar muita informação dessa imagem, beleza? Por exemplo, aqui a gente tem as placas, né? Beleza? Acho que vocês notaram, placas, e aqui a gente tem as possíveis transformações que acontecem, como, por exemplo, a gente tem o hotspot, que é o ponto quente, né? A tradução, que é basicamente o local onde a lava está saindo, beleza? A gente tem, então, diferentes formas. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, a placa C e a placa A, beleza? Nesse movimento, então, dela adentrar, aqui a gente tem um dobramento, beleza? Esse dobramento pode vir a causar exatamente isso, a criação de um hotspot e liberação. E a gente vê que tem outros pontos que também, ó, soergueram, né? Mas aqui, por exemplo, aqui a gente tem um movimento de falha, né? O que eles chamam de rift, que é essa falha, essa abertura, que a gente faz com que tenha essa saída de lava e faz com que ele acabe deixando mais fundo também, né? O oceano. Aqui é um ponto interessante para a gente pensar esse afundamento, né? Por quê? Porque onde elas se tocaram, né? Tu tem então uma zona de subducção, que é uma zona que afunda, certo? Então aqui o nível do mar acaba aumentando, né? Ele fica mais fundo. E aqui tu tem então a criação de uma cadeia de montanhas em função desse dobramento da placa, beleza? A gente também tem aqui ó, um outro exemplo que é desse movimento divergente, né? Criando exatamente aquela falha, como se fosse a falha de San Andreas, né? Então a gente tem algumas características. A imagem é uma ótima imagem para vocês terem em mente quando pensar, né? De pensar essas atividades sísmicas, né? Essas atividades do movimento das placas tectônicas, beleza? Então a gente consegue ver que o relevo é diretamente, né, moldado, né, por esses movimentos, beleza? Alguma dúvida até agora? Nenhuma dúvida, tudo certo? Acho que nenhuma dúvida. Então, beleza, vamos seguindo. Bom, como eu falei, também tem as atividades sísmicas, né? Ou abalos sísmicos que geram os famosos terremotos, mas não só, também os maremotos, tsunamis e por aí adiante. E terminando essa parte que a gente termina, então, a nossa tríade aí de agentes endógenos ou internos, né? Beleza. O que são o que é atividade sísmica? O que é esses abalos sísmicos? É basicamente, então, né, a liberação de energia, né? Desse contato das placas, ele acaba liberando energia, certo? Aqueles movimentos transformantes, vocês se lembram de raspar, geralmente causam terremotos, correto? Então, os terremotos, né, obviamente eles têm um poder destrutivo muito grande, mas eles são responsáveis, por exemplo, por acomodar rochas, modificar de forma bem extrema, né, o relevo de uma região. Ele é capaz de mudar muita coisa. Ele é capaz de aumentar, né, soerguer uma parte do relevo. Ele é possível de abrir falhas. É possível que que o terremoto acabe, por exemplo, derrubando uma cadeia montanhosa, alguma coisa do tipo. Então ele molda muito. Ele acaba moldando muito forte o relevo, beleza? Se você já viu alguma coisa sobre terremotos, você já deve ter escutado a palavra epicentro e hipocentro. Qual que é a diferença? O que é uma coisa e o que é outra, certo? O hipocentro é onde acontece no interior da Terra esse abalo, certo? Ou seja, é onde está acontecendo o foco da liberação de energia, beleza? Então aqui é o hipocentro. O epicentro é quando a gente está falando da crosta terrestre, certo? Ou seja, quando vai noticiar, por exemplo, teve um terremoto muito famoso no Chile, por exemplo, né? O epicentro foi o Chile. O hipocentro foi a não sei quantos quilômetros no interior da Terra, certo? Ou seja, o epicentro é onde começa essa liberação essa energia se propaga na crosta. É onde começa onde é o ponto de dissipação dessa energia, beleza? A gente consegue medir essa energia, né? A gente usa o sismógrafo.
O que é interessante a gente saber do famoso sismógrafo? Ele é usado para medir, ele não prevê. Eu já vi gente falando como se o sismógrafo ele fosse tipo, como uma ferramenta tipo, de predição de terremoto. O que não é verdade. Até hoje a gente não consegue prever quando isso vai acontecer. Por isso que, por exemplo, terremotos, tsunamis são tão perigosos, porque a gente simplesmente não consegue se prevenir para isso. Né? Cidades que já têm histórico com terremotos, com história com tsunamis, já conseguem planejar essa cidade pensando nisso, como é o caso do Japão, lá a gente sabe que tem aqueles prédios que eles se movimentam junto com o tremor, né? Mas eles são porque tem um histórico. Eles não sabem dizer. Um sismógrafo não vai conseguir te falar, olha, terça-feira, às 4h30 da manhã, vai ter um terremoto. Isso não acontece. O que ele consegue te dizer é, cara, esse terremoto alcançou, e aí a gente entra aqui nas escalas, né? A escala Richter, que mede a magnitude, e tem a escala Mercalli, que mede o dano, certo? Então são coisas diferentes. Uma coisa é medir a magnitude, que é o famoso 9 ponto tantos na escala Richter, 7 ponto tantos na escala Richter, e a Mercalli mede o dano que causou à crosta, né? Ou seja, quantas vidas se perderam, quantas casas caíram, o que aconteceu, mede o dano, são coisas diferentes. Então, quando escutar falar de Richter, é a magnitude, quando escutar Mercalli, é o dano, beleza? Tendo isso em mente, a gente pode falar um pouquinho mais de duas curiosidades que eu acho interessante. Por exemplo, o terremoto de maior magnitude aconteceu no Chile em 1960, né? E ficou conhecido como sismo de Valdívia. Chegou a 9,5 na escala Richter. Isso é muito forte, gente. Né? Tendo em vista que ela vai de 1 a 9. Ela chegou no máximo. Esse foi o maior que a gente já conseguiu. E teve também a mega tsunami na Baía de Litua, no Alasca. Por sorte, o Alasca é uma região pouco povoada, né? Muitas pessoas moram, não tem muita população lá, assim se colocar. Ou seja, em 1958, condições muito específicas ali, como por exemplo, vocês viram que aqui tem uma cadeia montanhosa, né? Quando deu o terremoto ali, fez com que o terremoto ele já gera ondas, né? É como se tu enchesse uma bacia d'água e tu desse um tapa embaixo da bacia. O que vai acontecer? Nessa liberação de energia faz com que ela crie ondas, é assim que a água manifesta, né? Fora as ondas que o terremoto aconteceu lá, causou, que foi um terremoto, eu acho que de 7 ponto alguma coisa, 7,8, quase 8, na escala Richter, já estava causando ondas. Esse terremoto fez com que uma série de montanhas se quebrassem, fazendo com que grandes pedras caíssem dentro d'água, e aí aumentando ainda mais o tamanho da onda. E chegou a uma onda de simplesmente 524 metros de altitude. Isso é muito alto. Isso é maior que muito prédio. Para você ter uma noção, a maior onda que alguém já surfou foi 20 metros. Então, cara, faria um estrago muito grande. Por sorte, como eu falei, ninguém morava ninguém mora, não sei se mora agora, né? Mas vou dizer, então, ninguém morava ali. E o dano que causou foi o dano ao relevo e vegetação, basicamente. Mas isso aqui é para vocês entenderem o quanto pode modificar, né? Aqui no caso do Chile, a gente vê que o solo simplesmente cedeu, né? Eles abrem falhas, o solo está literalmente balançando. Beleza? Agora, falando de relevo, cara. Relevo a gente tem um certo dilema quando a gente for falar de planície planalto, principalmente no Brasil, porque a gente tem 3 autores que classificam de forma diferente. Eles se conversam, mas é diferente. Eu vou explicar melhor isso. Mas essa imagem que é uma imagem boa, por quê? Porque aqui tem todos os tipos não, mas tem os tipos mais importantes e que mais aparecem em provas, né? Que é a planície planalto, montanha, depressão, as escarpas e as chapadas, beleza? A planície, aqui eu risquei, ó, falava que é o terreno plano com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. E planalto até 300 metros, certo? Bom, isso não é bem assim. Dá para ter planície acima desses 100 metros e acima dos 200 metros também, né? Tem planícies altas, né? Tem montanhas, né? Que é basicamente uma porção mais elevada da superfície terrestre. Como eu falei, ela pode ser um fruto de um dobramento moderno ou antigo, né? Ou seja, antigo mais redondinho, moderno mais pontiagudo. Tu tem as depressões também, né? Que são o quê? São esses rebaixamentos do solo, né? A depressão pode ser absoluta ou relativa. Qual que é a diferença? Absoluta é depressão que está abaixo do nível do mar.
Relativa é a que está acima do nível do mar. O Brasil não tem nenhuma depressão absoluta. Todas as nossas depressões são acima do nível do mar. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo alguma prova e alguma questão falar de depressão, saiba que é sempre depressão relativa, quando a gente está falando de Brasil, beleza? Tem as escarpas, que as escarpas são essa encosta, né? As encostas que tem em planícies, planaltos, por aí vai. Como fala aqui, geralmente surge nas bordas dos planaltos, né? Mas são esse movimentinho aqui em S, quase em S, sei lá eu. E as chapadas, né, gente? As chapadas, então, eu vou falar melhor sobre isso depois, mas as chapadas, elas são mais uma forma de planalto, certo? Isso que é interessante. Por exemplo, a gente tem tu sabendo planície, planalto e depressão, tu consegue diferenciar vários tipos de coisas aqui, beleza? Bom, o que é esse dilema que eu falei aqui, do dilema do planície planalto? Planície planalto, durante muito tempo, ela foi classificada de forma diferente entre um autor e outro, né? Esses caras aqui que eu citei, o Haroldo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross, eles todos têm definições diferentes que se conversam, mas diferentes. Por quê? Porque eles são de épocas todas diferentes, né? O que é interessante desses caras aqui é que um foi aluno do outro, né? O Aziz Absaber foi aluno do Haroldo e o Jurandir Ross foi aluno do Aziz Absaber. Então foi meio que uma sucessão nesses estudos aí. Beleza? O que acontecia? O Haroldo Azevedo, cara, por ele ter feito esse trabalho em 1940, ou seja, antes de muitas das tecnologias que a gente tem hoje, ele teve que ir, ele é trabalho de campo, ele andou pelo Brasil todo com um barômetro medindo a altitude. Então, para Haroldo Azevedo, o lugar com mais de 200 metros é um planalto, com menos de 200 metros é uma planície. Era baseado só em altimetria, certo? Baseado só em altitude. O que às vezes a Absaber faz um tempo depois de ter se formado lá, ter aprendido com o Haroldo? Assim, pô, Haroldo, não é bem assim, cara. Aí tem que levar outras coisas em consideração. A altitude é importante, mas a gente tem que pensar nos processos. E aí é que é a diferença entre um e outro. Para o Aziz Absaber, ele classifica a planície planalto por processos. Que processos? Erosão e sedimentação. Se está erodindo mais do que sedimentando, ou seja, está perdendo material mais do que recebendo, né? O processo de sedimentação é relacionado a receber esses sedimentos, né? Que são frutos da erosão, são frutos do intemperismo, são frutos de agentes externos, na maioria das vezes, né? Ou seja, planalto, erosão, planície, sedimentação. Como é que tu sabe isso? Fazendo o cálculo, né? Tu tem que saber. Esse local está perdendo, está erodindo mais do que sedimentando? Sim, então é um planalto. Ah, não, esse local que tem um processo de sedimentação mais forte do que o de erosão. Então, ele é uma planície. Certo? Mas isso, então, às vezes a Absaber focando em processos, não só altura. Correto? Depois a gente tem o Jurandir Ross, né? Agora anote o seguinte, Jurandir Ross, 1980, 1990. Ele já é contemporâneo de várias das tecnologias que a gente usufrui hoje, né? Ou seja, ele diferente do Haroldo Azevedo, do Aziz Absaber, ele não precisou ficar saindo a campo, ele pôde fazer todo o rastreamento dele em função utilizando o sensoriamento remoto. Só que ele coloca ainda mais uma variável. Ele fala, pô, beleza, altitude e processos, interessante, certo? Não está errado não. Mas temos que levar também em relação à estrutura geológica, ou seja, a composição geológica, né? A composição daquele relevo. Porque, bom, a gente sabe que relevos têm diferentes tipos de composição, porque são diferentes rochas, né? Então, ele leva isso em consideração também. Não é só um, nem só outro. Hoje, a nossa concepção de planície planalto, ele leva em consideração esses três autores, né? O que acontecia? O que eles produziram, né? Aqui, ó, segundo o Haroldo Azevedo, o Brasil teria apenas planícies e planaltos, beleza? Planície e planalto. E pode ver que aqui é uma forma, a divisão dele é uma forma bem ampla. Já o Aziz Absaber, ele continua falando que tem só planície e planalto, mas ele começa a ser o quê? Ele é mais detalhista. Um exemplo que eu gosto, um joguinho de 7 erros aí,
Olha a diferença daqui para aqui. Entende? Ele detalhou bem melhor a coisa toda. Mas ele ainda falava que o quê? Brasil tem planície planalto, certo? Ou seja, sempre pensando uma área que erode mais e uma área de maior sedimentação. Aí quando chegou o Jurandir Ross, usando da sedimentação, do sensoriamento remoto e dessa estrutura do solo, ele caracterizou em planície, planalto e depressão, certo? Só que, cara, olha quantos aqui tinha, né? Que tinha bem o Haroldo de Azevedo aqui tem, acho que 8, não tem 10 planícies planaltos, entende? Aqui o Aziz Abissab já colocou um pouquinho mais. Só que o Jurandir Rosa, ele chegou chutando balde, cara. Ele chegou e já falou que tem 28, certo? Tem, entre planície, planalto e depressão, são 28, certo? Aqui, como a gente pode ver, ó, aqui dá para ver mais direitinho, a gente vê que aqueles caras não estavam errados, entende? Na produção do mapa deles, no mapeamento deles. O que o Jurandir fez foi detalhar mais especificamente, certo? Ou seja, aqui, ó, a gente tem a planície amazônica, certo? Planície amazônica aparece em ambos. Só que aqui é bem mais detalhado, ó, cara, quando ele está falando da produção do Jurandir, né? O dia que ele fala que a planície só no rio Amazonas, né? O resto ela é basicamente depressão e alguns planaltos, né? Que eu falei lá no início, o norte aqui, né, do país, ele tem alguns planaltos, partes mais altas. E o que é interessante a gente pensar aqui? Essa estrutura aqui da Amazônia é geralmente a estrutura que mais aparece em perguntas e tudo mais em função do nosso bioma, né? Do bioma amazônico ser um bioma tão importante. Então o relevo dele é um tanto quanto cobrado. O que a gente tem que entender? Se tu conseguir entender aquela lógica de altura e de sedimentação e de erosão, a gente consegue entender uma série de coisas. Por exemplo, a gente viu que aqui está cercado de planalto. Ó. Tem planaltos, beleza? Depois do planalto tem depressão, que a gente já sabe que o Brasil não tem depressão absoluta, só depressão relativa. Ou seja, está acima do nível do mar. Isso quer dizer o quê? Que apesar de depressão ser um local onde recebe muito sedimento e acumula muito sedimento, também é um local que manda muito sedimento, certo? Ela também passa muito sedimento. E a planície é um local onde o processo de sedimentação é mais intenso, ou seja, recebe muito mais sedimento, certo? Ou seja, a gente consegue entender que aqui, essa parte aqui, ó, ela tem uma estrutura basicamente assim, né? E aí, então, a gente entende que não é toda essa parte gigante aqui, ó, da amazônica, da planície, que é a planície amazônica, né? É o quê? Basicamente o rio, né? É basicamente o rio Amazonas. Então tá aqui o 3, ó, planície do rio Amazonas, beleza? Outra coisa que é importante a gente entender, as planícies elas estão muito ligadas à questão da água, né, para receber muito sedimento. Ou seja, geralmente elas estão aonde? No litoral, como a gente pode ver aqui no Rio Grande do Sul, aonde? Na Lagoa dos Patos, certo? Nos rios, beleza? Então, a gente entende, eu gosto muito desse mapa porque a gente consegue entender um pouco dessa relação, né? Visto um tanto do Brasil, vamos falar um pouco mais do Rio Grande do Sul. O que é interessante aqui, né? Algumas provas, como a prova da URGS, acho que pede um tanto sobre mais específico do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem basicamente 4 formações relevo, né? Formações geológicas. A gente tem nossa planície, a gente tem o escudo sul-rio-grandense, o escudo cristalino, depois tem a depressão e tem o planalto, certo? O planalto tem uma diferencinha aqui, que é o planalto com essa de Aedo, com essa da Aedo. Por quê? Aqui, em função das condições específicas desse local, o intemperismo ali foi diferente e fez com que fosse um planalto mais baixo, não sei se dizer, beleza? E aqui, de novo, a gente consegue entender essa lógica de sedimentação, erosão, altitude e composição, beleza? Como eu falei, aqui tem o escudo cristalino. O que é o escudo cristalino? O escudo cristalino nada mais é do que a formação geológica mais antiga do mundo, certo? Ou seja, quando tu está em algum local, né, que tem o escudo que é composto pelo escudo cristalino, tu sabe que tá pisando simplesmente na porção de terra mais antiga do mundo, certo? Ou seja, são locais muito, muito erodidos, né? Sofreram muita erosão, sofreram muito intemperismo.
Então, eles não são altos, eles são sempre baixos, né? Em função dessa carga do intemperismo. Então, o que a gente nota aqui, ó? A gente tem o nosso planalto, né? Que é o local que erode, mais erosão, certo? Depois a gente tem a nossa depressão central, que é um local que acumula, mas se o Brasil não tem nenhuma depressão absoluta, a depressão é relativa, tem muita saída também de sedimento. Depois, essa saída de sedimento, somando com o processo de erosão, que já é forte no nosso escudo cristalino, no escudo sul-rio-grandense, faz com que tenha, então, aqui a planície, né? A planície costeira, que, somado com toda essa sedimentação que vem caindo desde o norte do estado até a porção mais sul, né, mais leste, somado também com a Lagoa dos Patos, somado mais com o oceano, tem uma grande quantidade de sedimentação, certo? Então, de novo, a gente consegue ver essa lógica, beleza? A lógica de relevo, de planalto, depressão, planície. E aqui tendo o somatório ainda do nosso escudo sul-rio-grandense. Belezinha? A gente está caminhando para o final, então vou dar uma adiantadinha. Nem precisou, já está no final mesmo. Bom, acho que aqui eu não falei outra coisa. Tá, desculpe. Eu vou ter algumas observações aqui, né? O que é a serra? Tem a serra e chapada. Ambas são planaltos, beleza? Tanto a serra quanto a chapada são planaltos. Qual que é a diferença, então? A serra é um planalto cristalino. Se é cristalino, é feito de uma rocha composta de mais resistência, né? A erosão, o intemperismo atua, sem dúvida alguma atua, só que ela é mais resistente. Já as chapadas são planaltos de pedra, nossa, quando eu falei pedra, um geógrafo morre, né? De rocha sedimentar, né? Ou seja, são menos resistentes, beleza? Então, essa é uma diferença de serra e chapada, beleza? Outra coisa que é importante a gente pensar, né? A gente tem planaltos aqui, mas a gente não tem... O Brasil é um país muito antigo, gente. O Brasil é um país antigo. Faz com que o relevo brasileiro seja um relevo relativamente baixo. A gente não tem grandes montanhas aqui. Mas tem a Serra Gaúcha lá. Cara, a Serra Gaúcha é um planalto. Ela não é uma montanha, uma gigantona, entende? A gente não tem... Nosso relevo não é um relevo muito alto. É o alto suficiente para dar aquele negócio chato nos ouvidos, que fica o tímpano fica dançando. Mas fora isso, não é um relevo muito alto. Entende? Porque a gente é um país velho. Tenho isso em mente, tenho isso na cabeça. O Brasil é um país antigo. Se ele é um país antigo, ele já é um país desgastado, porque já sofreu muito temperismo, muita erosão. Beleza? Sendo assim, a gente tem muita planície, tem planalto, mas nada muito grande. Beleza? Vamos para os exercícios, então. Bom, aqui eu já começo falando sobre os terremotos, né? Não deu para ver as questões, cara. Que droga. Mas, bom, ficou muito curto. Putz, enfim. Eu vou ler aqui, a gente vai, dar-se o jeito, né? O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, ou seja, do epicentro, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13,4 centímetros e 8,8 centímetros. A gente, de fato, mexe uma porção de terra, né? No texto destaca-se algum tipo de evento geológico, frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em... Aqui vocês não vão conseguir ver, mas, basicamente, ele tá dando alguns exemplos aqui, tipo áreas vulcânicas, onde o material magmático se eleva, né? Formando, então, as cadeias montanhosas. A resposta certa para essa aqui é em local de grande atividade sísmica, né? Porque onde é que tem a grande atividade sísmica? É onde está nas encostas, né? Nos limites dessas placas, beleza? Então, nesse local onde as placas
tocam, se convergem, se divergem, ou naquela movimento de transformação, é onde tem essa maior atividade sísmica. Beleza? Ah, isso aqui ficou, pode crer. Ó, para a atual proposta de identificação das macrounidades do relevo brasileiro, elaborada por Ross, foram fundamentais os trabalhos de Absaber e os relatórios e mapas produzidos pelo projeto Radam Brasil, que foi um projeto de sensoriamento remoto, né, de fotografia e tudo mais. Ross passou a considerar para o relevo brasileiro, conforme as suas origens, as unidades de planaltos, depressões e planícies. Quais as unidades de relevo brasileiro, que, de acordo com a Gênese, segundo Ross, são resultantes da deposição de sedimentos são resultantes de deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial. Bom, a gente já sabe o seguinte, aqui nos deu duas dicas, certo? Primeiro, deposição de sedimentos, certo? Sedimentos, meu Deus, tudo torto. Depois fala de origem marinha, lacustre ou fluvial, beleza? O que isso quer dizer? Primeiro, a gente sabe que se tá falando de sedimentos, cara, planalto não é, porque planalto é o quê? Planalto é erosão. A característica dele não é receber muito sedimento, é uma erosão elevada. Ou seja, esses planaltos que eles citam aqui, pode cair fora. As cordilheiras são lugares altos, né? Ou seja, a erosão é mais acentuada, então também cai fora. A gente tem duas coisas aqui. Depressão e planície. Meu Deus, quais essas duas então? A gente já viu que, se a gente está falando do relevo brasileiro, novamente, estamos falando do relevo brasileiro, não tem depressões absolutas. Ou seja, mesmo que seja um local de acúmulo de sedimento, também é um local onde perde muito sedimento. A resposta certa para isso aqui, então, é o quê? Planície, né? Porque a gente também elimina depressão. Beleza? E então, com essas dicas aqui, na verdade, 3 dicas, eu nem tinha me tocado dessa do relevo brasileiro. A gente tem o quê? A gente já sabe que está falando, então, do Brasil especificamente, né? Que podia tentar fazer o quê? Aplicar essa lógica do Jurandir Ross para outro país. Mas não, falou do relevo brasileiro. Segundo, sedimento. Aquela lógica do Aziz Absaber, você lembra? Perde erosão, sedimentação. E depois origem marinha. A gente viu que as planícies estão localizadas aonde? Nas encostas, em rios, litoral, beleza? Bom, para finalizar, agora cronometradinho com 1 hora, a dinâmica interna e externa da Terra provoca modificações no relevo terrestre. São considerados, respectivamente, agentes modeladores internos, endógenos, e externos, exógenos da Terra. Erosão e temperismo, águas correntes, vulcanismo, geleiras e ventos, vulcanismo e tectonismo e intemperismo. Bom, erosão e temperismo, agente externo, então nem a pau. Água corrente, vulcanismo. Vulcanismo mas água corrente não. Então, também não. A B também não é. Geleiras e ventos. Não, de forma alguma. Vento é agente externo, é exógeno. Não. Geleira nem faz tanto sentido, inclusive. Vulcanismo e tectonismo. Pô, ambos são os que eu citei lá no iniciozinho da aula. Você lembra os 3 tipos? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Bem provável. Tectonismo e intemperismo. Intemperismo, agente externo, é chuva, é vegetação, é vento, certo? Então, a correta é a D, beleza? Vulcanismo e tectonismo. E, cronometradinho com 1 hora, eu deixo aberto para ver se vocês têm alguma pergunta. Mas não tinha que ser uma de cada do que exatamente? Eu não entendi a pergunta, desculpe. Ah, sim. Tá. Então, especificamente a gente... Ah, isso aí, cara. Muito obrigado. Olha a falta de atenção pegando aí. Internos, endógenos e exógenos. Então pode ser isso aqui, ó. Respectivamente, ó. Interno, tectonismo e intemperismo. Isso aí, muito obrigado, cara. Eu não tinha percebido. Enfim, a gente já sabe que se estivesse falando só de endógeno seria essa, e de endógeno e exógeno, tectonismo e intemperismo. Valeu, Thiago, por ter chamado a atenção aí. É isso aí. Então, retiro. A resposta certa é a E. Isso aí, gente. Alguma pergunta, alguma coisa? Uma colocação? Chegamos ao final da aula aí.
tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou... Alguma coisa que eu deixei passar, tipo essa questão aqui, ou mais alguma outra colocação? Alguma coisa? Nada? Se não tiver nada, então é isso aí mesmo. Que é isso, cara. Eu que agradeço pela participação. Muito obrigado. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por participar. Um bom final de semana para vocês, um bom resto de semana, um bom final de semana. Beleza? E estudem, por favor. Certo? Abração.